Então, Emmanuel nos diz assim: buscam Jesus, essa muita gente, não é? Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor, vou repetir, tá? Em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede ou à sede das almas. Aqui, diz Emmanuel, é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente. Diligente quer dizer trabalhador. Todavia, distante ainda da própria iluminação, ou melhor, da própria sublimação. É a mesma coisa. Muito além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham, na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, esses, a quem eles seguem, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se os que seguem, apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não vamos esquecer que essas palavras do início não são de Paulo ou de Pedro, são de Jesus. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos o Mestre: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. E procura Jesus por divino modelo. Aqui ele está reunindo aqueles dois critérios, não é? O primeiro critério, que foi o do negar a si mesmo, ele vai dizer aqui: renunciar com desassombro às bagatelas da estrada, que pode ser um saco de ouro, mas na nossa estrada espiritual, este saco de ouro é uma bagatela. Será que pode ser que ele nos seja confiado? Aí é diferente. É diferente receber do alto algum determinado recurso, isso vai uma grande responsabilidade, de nos valermos de algum subterfúgio não digno para tomarmos do outro esse recurso. Não é? E aí, porque eu fiz isso, mas ninguém soube. Ninguém soube. Isso vai ou não vai para a nossa conta? Isso vai para a nossa conta. Ninguém soube, ninguém viu. Nós temos uma multidão de testemunhas invisíveis. E nós temos, inclusive, o grande e maior feitor dos nossos caminhos espirituais, que é a nossa própria consciência. Não podemos trair a nossa própria consciência. E depois ele diz: suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. Está aqui: tome a cada dia a sua cruz.
São as consequências dos nossos atos de ontem e de hoje. As consequências dos nossos atos de ontem e de hoje podem pesar, mas se vieram até nós neste exato momento, é porque nós temos condição de lidar com elas ou não? Temos condições de lidar com elas, porque Deus é Pai. Não vai nos dar, mas tem que pagar aquela dívida. Se eu ainda não estou preparada para pagar a dívida, Ele não vai nos cobrar, Ele vai esperar. Nós estarmos fortalecidos o suficiente para enfrentar o pagamento da dívida junto à nossa própria consciência. Isso pode levar quanto tempo? O tempo que levar para estarmos preparados. Não somos nós que lidamos com isto. Até porque tempo nunca foi, é ou será um problema para nós. Afinal, somos imortais, certo? Então, o tempo não é problema. Então, o nosso Pai Celeste vai esperar nós estarmos preparados para retomarmos aquela lição, porque são tudo lições. Temos que aprender a não errar mais naquela lição. Então, ela vai ser repetida até não errarmos mais. Se o erro teve uma consequência muito pesada e nós não teríamos como enfrentar sem falir, neste enfrentamento num determinado momento, ele vai esperar. Daí ele é justiça, mas também é o quê? Misericórdia. Corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Deus por divino modelo. Então, também ele vai terminar da mesma forma do siga-me. Não é? Siga-me quer dizer o quê? Procurar Jesus por divino modelo. Eu disse Jesus ou disse Deus? Agora eu fiquei confusa, mas é Jesus que está aqui. E ele termina dizendo assim, Emmanuel, não esqueças que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. É algo que devemos guardar num lugar muito especial da nossa memória para não nos esquecermos disto, porque isto pode nos atrasar. Podemos ficar desanimados e ressentidos pelo erro de um cristão. Mas quem estamos seguindo, afinal? O cristão ou o Cristo? Então, é preciso que não esqueçamos mesmo desta orientação muito bem-vinda aqui, através do nosso querido Emmanuel.